noite. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui hoje comemorando a Semana do Serviço Social e vamos ter uma live incrível hoje com o professor Dr. Ivo Tonê, da Universidade Federal do Alagoas. Vai ser muito bacana e nós vamos falar sobre a importância do marxismo na atualidade. Então vamos aguardar um minutinho aqui, o pessoal ir entrando, o professor Ivo chegar. Vamos lá. Daqui a pouco o professor Ivo está chegando aqui conosco. Boa noite a todos, vão chegando. Oi, professor Ivo, o professor já está aqui, deixa eu chamar ele para participar com a gente. Vamos entrando, vamos receber o professor Dr. Ivo Tonê. Oi, Ivo, boa noite. Boa noite. Desculpe Que minhas bom te falhas técnicas. receber. Desculpe minhas falhas técnicas, viu? Que nada, não tem nenhuma falha, tá perfeito. Que bom te receber aqui hoje, é uma satisfação enorme estar te recebendo. E desde que eu comecei o canal, que eu estou perturbando o Ivo para ele dar uma live aqui para gente, vir bater um papo com a gente sobre a importância do marxismo. E eu fiquei muito feliz dele aceitar esse convite na Semana do Assistente Social, porque para nós é um marco, né, essa semana, um marco de luta, de comemoração, mas de muita luta, né, para a profissão dos assistentes sociais. E vai ser uma honra ter o professor Ivo Tonê conosco hoje à noite, para nos contar um pouco sobre a importância do marxismo na atualidade, né? O professor Dr. Ivo Tonê é professor aposentado da Universidade Federal do Alagoas e tem muita coisa para passar para a gente. Ele é especialista nessa discussão de Estado, crise do capitalismo, capitalismo, marxismo. Então, tem muito conhecimento para passar para a gente. E agora eu vou passar a palavra para você, professor. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais nesse dia que se comemora o dia de tantos trabalhadores que dedicam sua vida a problemática extremamente séria e importante que é a problemática do serviço social. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui trocando algumas ideias com vocês. Me diga só uma coisa antes, quanto tempo mais ou menos eu teria para de fala? Nós temos uma hora, tá, para conversar. Então, assim, até quando estiver dando uns 45 minutos, eu te aviso. Tá ok, tá ok. Bom, então temos que ser bem breves e resumidos. Todo Sim, por mundo... um tema tão importante, né? Isso, que mereceria horas de conversa sobre isso. Mas Exatamente. veja, todo mundo está sentindo que a humanidade está atravessando uma crise de proporções gigantescas. E uma crise que tudo indica que por este caminho tende a se agravar cada vez mais e que está levando a humanidade para o abismo. Neste caminho, a barbárie se intensifica cada vez mais. Ou se dá uma volta, se faz uma ruptura radical com esse sistema social, ou então ele é capaz de destruir a própria humanidade. Bom, é nesse sentido que a discussão sobre a problemática do marxismo é importante, porque o marxismo tendeu a oferecer para a classe trabalhadora um conjunto de instrumentos teórico-metodológicos para compreender a realidade e orientar a sua luta pela transformação social da sociedade. Mas o problema é que há muitas interpretações do marxismo, houve muitas deformações, e um argumento muito recorrente é que, afinal de contas, houve várias tentativas na Rússia, na China, em Cuba, no Vietnã e em outros cantos para instaurar essa tal de sociedade que Marx teria pensado. E o que a gente vê é que nenhuma deu certo. Então, isso é um poderoso argumento para os burgueses e para os pensadores que se perfilam pelos interesses da burguesia para dizer, olha, pode ser tudo muito bonito,
é uma utopia, tudo bem, mas não dá certo, não pode dar certo. Está vendo quantas tentativas já foram feitas. Então, nós não queremos o socialismo, porque que dizem que era socialismo não é uma coisa legal. Continua lá a exploração, a dominação, tudo isso. Então, é importante a gente começar do começo, sabe? Recolocar as coisas nos devidos trilhos, para a gente entender qual é a proposta do Marx e por que ela não pôde ser executada. Mas para entender a proposta do Marx, é preciso a gente entender a sociedade burguesa, porque ele faz parte dessa sociedade. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883. Portanto, a vida dele transcorreu exatamente neste momento em que a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, que já vinha nascendo no interior do sistema feudal, mas através de dois grandes acontecimentos, vai se tornando a ordem social dominante. No final do século XVIII e começo do século XIX, tem entre milhares de outros acontecimentos, dois são absolutamente fundamentais para entender a proposta marxiana. O primeiro é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é uma explosão das capacidades humanas que vinha se acumulando desde o Renascimento, em termos de conhecimento da natureza e de aumento da capacidade humana de produzir riqueza. Mas é uma explosão que dá mais ou menos entre 1760 e 1830. Então, essa Revolução Industrial mudou, fez um corte radical na história da humanidade, no sentido de que do começo da humanidade até aí, até o século XIX, embora houvesse, especialmente nos últimos decênios, nos últimos centenares de anos, houvesse um aumento das forças produtivas, mas ainda sempre se estava no reino da carência, ou seja, não era possível, com as forças produtivas, desenvolver riqueza, criar riqueza suficiente que pudesse satisfazer as necessidades de todos. Bom, a Revolução Industrial mudou exatamente isso. Com esse desenvolvimento enorme das capacidades, maquinaria, forças produtivas, conhecimentos, enfim, tudo isto elevou a capacidade humana a um nível de produzir riqueza que de lá para cá, em princípio, salvo a ordem social capitalista, seria adequada a produzir riqueza suficiente para todo mundo passar bem. Ou seja, não é por falta de capacidade de produzir riqueza que a maioria da humanidade passa mal. É por alguma outra razão que a gente vai abordar logo em seguida. O segundo grande acontecimento é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que decorreu de 1789 a mais ou menos 1815, 1830, enfim, com altos e baixos, com idas e vindas, mas foi uma autêntica revolução típica, no sentido de que mudou radicalmente o mundo. Mudar radicalmente o mundo significa arrancar a raiz, a matriz do sistema feudal, que era o trabalho servil, e com isto a classe dos servos, a classe da nobreza, etc. E, em seu lugar, instaurar a outra matriz, que é a matriz da nossa sociedade, que é a matriz capitalista, que é o trabalho assalariado. Claro que, junto com isso, e já ao longo desde o século XV até o século XIX, ao longo de todo esse processo, houve um conjunto de mudanças econômicas, políticas, sociais, ideológicas, no interior já do sistema feudal. Obviamente não temos tempo para fazer, para nos alongar sobre isso, mas é importante, porque Marx é herdeiro de tudo isso. A ênfase no humanismo, a ênfase na historicidade, a ênfase na capacidade humana de fazer história, de transformar o mundo, a ênfase na atividade humana neste mundo e não apenas a preparação para um outro mundo, como era típico na Idade Média.
todos esses aspectos foram desenvolvidos pelos teóricos burgueses. Acontece que os teóricos burgueses também elaboraram uma concepção de mundo que dizia: o indivíduo nasce egoísta, ele é egoísta por natureza. Como ele se encontra com outros sujeitos que também são egoístas, ele vai entrar em contradição, em confronto com todos eles. Os mais espertos, os mais dedicados, os mais empreendedores vão vencer e os outros vão perder, né? Essa é a teoria básica. Este egoísmo humano não é resultado da prática social, é um dote da natureza. E ele vai dar origem à desigualdade social. E esta desigualdade social, por fundar-se na natureza humana, é insuperável. A única coisa que a gente poderia fazer seria aperfeiçoar esta sociedade, melhorar as leis, melhorar o sistema político, melhorar os direitos, melhorar as políticas públicas, enfim, melhorias, aperfeiçoamentos desta sociedade. Mas esta sociedade seria a melhor possível, não haveria outra. Isto é, esta concepção de mundo é disseminada pela burguesia, pelos ideólogos burgueses, através de todo o sistema de publicações, de livros, de artigos, através do sistema educacional, através do sistema de comunicação, enfim, por todos os meios, se procura convencer as pessoas, especialmente, obviamente, os trabalhadores, de que esta forma de sociedade é a melhor possível, não existe outra. Então não faria sentido lutar por uma transformação radical do mundo. Acontece que, junto com este sistema social, a partir da matriz dele, que é o trabalho assalariado, faz nascer duas grandes classes sociais que têm dois projetos, cada uma entra com um projeto para toda a humanidade. A burguesia apresentou seu projeto e está dominando de lá para cá nos vários aspectos econômico, político, social, ideológico e tal. E quer continuar a ser classe dominante e por isso dissemina essas ideias. O problema é que a classe trabalhadora, que é aquela que produz a riqueza e sendo explorada, portanto, através da mais-valia do trabalho não pago, dá origem ao capital, dá origem a todas as categorias econômicas e sociais do capitalismo, ela não pode ter acesso a esta riqueza que ela produz, a não ser eliminando esta ordem social, acabando com toda forma de exploração e dominação de um ser humano pelo outro. Então, o objetivo da classe trabalhadora não é melhorar o mundo, não é aperfeiçoar esta ordem social. O objetivo que nasce não da cabeça das pessoas, mas da posição que a classe trabalhadora ocupa no processo de produção, por produzir a riqueza e ser impedida de ter acesso a ela, e nasce o objetivo de uma transformação radical do mundo, de eliminar por inteiro o sistema capitalista desde a sua base, que é o trabalho assalariado, até todos os outros aspectos que constituem a totalidade social. Este é o objetivo fundamental da classe trabalhadora. Agora veja como é interessante. O objetivo fundamental da burguesia não pode ser atingido, é impossível de ser atingido. Porque criar uma sociedade solidária, igualitária, efetivamente livre, sob o regime do capital, é uma impossibilidade. O regime do capital significa desigualdade social. E, com a crise atual, desigualdade social cada vez mais intensificada. O objetivo da classe trabalhadora pode ser difícil, pode até não ser alcançado, mas é possível. Por que é possível? É exatamente aí onde entra Marx, demonstrando que a concepção burguesa de mundo é falsa e que a concepção proletária, a concepção que interessa da classe trabalhadora é de nível radicalmente diferente. Veja, a classe trabalhadora põe esse objetivo. Para poder atingir esse objetivo, ela precisa, assim como a burguesia deu origem a uma
concepção de mundo, a classe trabalhadora precisa dar origem a uma outra concepção de mundo, que negue a da burguesia e permita sustentar a possibilidade de uma revolução que mude o mundo. Então, mas para isto, a classe trabalhadora precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social não provém de um indivíduo dotado pela natureza, daquela natureza natural. Não. A classe trabalhadora precisa de uma teoria que demonstre que somos nós que fazemos a história na sua integralidade. Que a realidade social é integral e totalmente realizada dentro do processo histórico e é realizada exclusivamente por nós. Ou seja, não é a natureza que criou a nossa essência humana, somos nós que a criamos ao longo do processo. Não é Deus que criou o ser humano e que depois houve o pecado, enfim, todas aquelas teorias religiosas, nada a ver com isto. Somos nós, exclusivamente nós, que construímos a sociedade e tudo o que acontece de objetivo e de subjetivo para o bem e para o mal. Se houver mal, somos nós os responsáveis, não é nem Deus nem o diabo, nem muito menos a natureza. E se houver bem, também somos nós os responsáveis. Esta demonstração era necessária para sustentar que nós podemos, que os trabalhadores podem mudar o mundo. Porque se a natureza, se nós somos egoístas, por natureza, não dá para mudar o mundo, não dá para acabar com a desigualdade social. Mas se nós construímos a nossa natureza mais essencial, podemos, assim como construímos o mundo até agora, podemos mudar este mundo e construir outro. Além, né? Aí que entra Marx, para mostrar que, para fazer essa demonstração. Na medida em que ele foi se ligando à classe trabalhadora, na medida em que ele foi assumindo os interesses da classe trabalhadora, na medida em que ele foi fazendo análises econômicas, políticas, percebendo, enfim, quem é a classe trabalhadora, quem é a burguesia, quem produz a riqueza, quem fica com a riqueza. Ele foi percebendo que os trabalhadores que produziam a riqueza eram impedidos de ter acesso a ela. Mas não eram só impedidos de ter acesso a coisas. Eram transformados eles mesmos em coisas. Porque neste sistema social, é preciso ter muito claro, o trabalhador é uma mercadoria. E o capitalista também é uma mercadoria. Os dois são transformados em coisas. Uma mercadoria, que é a força de trabalho, é comprada pela outra mercadoria, que é capital. Para o capitalista, não interessa se você tem projetos de vida, se você tem interesse, se você tem amor, se você tem família, se você tem... Não interessa. Interessa se você tem força de trabalho que lhe possa servir. Portanto, você para ele é uma coisa, é uma mercadoria. E ele também, na verdade, entra como uma mercadoria capital. Porque nesta sociedade não é a gente que manda, não. Nem sequer o capitalista, nem os multimilionários são eles que mandam, efetivamente. Porque os ricos também têm que ficar correndo atrás do dinheiro deles. Eles têm que cuidar, eles são servos, na verdade, do dinheiro deles, do capital deles, da empresa deles. Então, nesse sistema social, Marx foi percebendo a profunda desumanização dos trabalhadores, que criando a riqueza não tem acesso nem à riqueza material e também não tem acesso à riqueza cultural, que é patrimônio da humanidade. Na medida em que ele foi estudando isto, ele chegou à conclusão de que a base de tudo isto é a forma como os seres humanos se organizam para transformar a natureza, e ao transformar a natureza, adequam a natureza ao atendimento das necessidades humanas. Mas ao longo deste processo, eles também se criam a si mesmos. Portanto, se você pegar
um primitivo que fez o machado, depois de fazer o machado, ele tem um conjunto de habilidades, de conhecimentos, tem uma ferramenta que ele não tinha antes. Então, tudo isso vai se acumulando no indivíduo e no conjunto coletivo dele, e vai se tornando um patrimônio que vai sendo sempre acumulado e aproveitado nas próximas feituras. Isto faz com que as pessoas criem não só os objetos externos, mas também vão criando relações entre si, valores, interesses, tudo isto que nós chamamos de subjetividade vai sendo criado ao longo deste processo também. O que significa dizer que o trabalho, para Marx, é o ponto de partida, o ponto de arranque, que faz o salto do ser natural, inorgânico e orgânico para este novo tipo de ser, que é o ser social, que é um tipo de ser que tem uma qualidade que não existe nem na natureza natural, nem inorgânica, e também na natureza orgânica, que é a liberdade. Só o ser humano é livre, não importa se a liberdade seja maior ou menor, mais ampla, mais restrita, mas de alguma maneira, e obviamente a liberdade é sempre um processo, uma categoria concreta, né? A liberdade não é a mesma há 300 mil anos e hoje, ela vai se pondo sob formas concretas, mas não há liberdade na natureza. Então surge esse novo tipo de ser que vai construindo a sua história ao longo do processo, ao longo do tempo. Isto mostra que nós, é uma demonstração racional, não é uma questão de fé, é uma demonstração racional de que nós não nascemos egoístas por natureza, não nascemos nem solidários por natureza. Nós nos tornamos ou egoístas ou solidários dependendo de um conjunto de relações sociais que vão se estabelecendo a partir dos atos dos seres humanos. Então, durante milhares de anos, os seres humanos não foram egoístas. Mas não eram egoístas, não é porque fossem bonzinhos por natureza. É porque a solidariedade era um imperativo para a sobrevivência. No capitalismo, nós todos somos egoístas. Mas, de novo, não é porque somos maus por natureza. É porque esta sociedade nos obriga, pela matriz dela, que é o trabalho assalariado, a cada um de nós buscarmos a satisfação dos nossos interesses. Se você não fizer isso, ninguém vai cuidar de você. Então, você é obrigado a ser egoísta, não por uma natureza herdada da natureza, nem por um desígnio de alguma entidade divina, mas é por determinadas relações sociais. Estas e outras demandas, a totalidade, a categoria da totalidade social, a categoria da essência, a relação entre sujeito e objeto, todas essas demandas são demandas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa daquela teoria e o Marx está respondendo a isso. Ao analisar o trabalho, ele pode compreender a base material da sociedade e, ao compreender o trabalho no sentido genérico, ele também compreende que toda forma de sociabilidade, todo modo de produção, sempre terá uma forma de trabalho como seu fundamento. Basta ver a comunidade primitiva, teve uma forma, o escravismo era outra forma de trabalho, o feudalismo era outra forma, o capitalismo é outra forma de trabalho, e o comunismo, se vier a existir, terá uma outra forma de trabalho. Então, quando Marx descobriu isto, chegou a essas conclusões filosóficas, que obviamente não foi algo que um projeto, como nós costumamos fazer, um projetinho de TCC, de doutorado, porque ele estava descobrindo algo novo. Ele estava fundando uma concepção de mundo radicalmente nova. Esta concepção de mundo que eu desenhei rapidissimamente aqui é aquela que interessa aos trabalhadores. Ora, se os trabalhadores
se é claro que somos nós que fazemos a história, então nós fizemos a história assim até agora, e agora os trabalhadores podem mudar o mundo, podem fazer uma revolução que transforme o mundo. Não é impossível. Repito, não é utopia, é uma possibilidade fundada no processo real. Não é inevitável, porque ninguém sabe, a história não é previsível, mas é uma possibilidade real. Voltando a reenfatizar, aperfeiçoar esta sociedade, de modo a chegar a uma sociedade igualitária, onde todo mundo se realize. A partir desta ordem social, isto é impossível. Mudar a ordem social é possível e aí sim, né, construir uma outra ordem social. Esta ordem social, para ser muito breve, porque realmente o tempo está correndo. Veja, Marx, ao analisar o capitalismo, chegou a essas conclusões. E a análise que ele fez do capitalismo é absolutamente válida até hoje, fundamentalmente. O capitalismo provém da mais-valia produzida pelos trabalhadores, era verdade ontem e é verdade hoje. O capitalismo produz desigualdade social, cada vez... É verdade, era verdade no começo e é verdade hoje, e é verdade cada vez mais. Que o capitalismo entra em crise periodicamente, era verdade no século XIX, no século XX, no século XXI, e enquanto tiver capitalismo é sinônimo de crise. Então, as leis gerais do capitalismo, que a riqueza vai se acumulando cada vez mais em menos mãos, e a pobreza, embora possa ser relativa, a pobreza, a miséria, a falta de acesso a essa riqueza em muitas mãos, isso era verdade ontem e hoje está cada vez mais verdadeiro. Portanto, o estudo da obra do Marx é fundamental para orientar a luta da classe trabalhadora. E quando Marx chega a estas conclusões, ele também conclui que a nova forma de sociabilidade, que ele chamou de comunismo, ou emancipação humana, que é possível ser construída, a base material dela tem que ser uma outra forma de trabalho. E, portanto, uma revolução que mude o mundo tem que ter como fundamento arrancar a raiz desta forma de sociabilidade, que é o trabalho assalariado, com todas as suas categorias de consequências, e em seu lugar colocar uma outra forma de trabalho, que é o trabalho associado. E trabalho associado para Marx é uma coisa muito precisa. Não é trabalho cooperativo, não é trabalho voluntário, não é economia solidária, não é nada disto. Trabalho associado é uma forma de trabalho em que os trabalhadores controlam de maneira livre, consciente, coletiva e universal o processo de produção da riqueza, o processo estabelecendo o que se produz, como se produz e como se divide o que se produz. Veja, aí está o reino mais elevado da liberdade possível no processo de trabalho. Porque se são os próprios trabalhadores que dizem o que vai ser produzido, como é produzido e como é distribuído, então eles não vão destinar a força de trabalho deles para produzir lucro. Eles vão querer produzir coisas para atender às suas necessidades. Então, muda completamente o valor de troca, sai de cena e entra em seu lugar o valor de uso. Vamos produzir o que nós precisamos e vamos produzir da melhor forma possível e vamos distribuir para todo mundo poder viver bem. Esta é a base material de uma sociedade comunista. E se a gente olhar isto, obviamente vai ver que em nenhum país, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, nem Cuba, por mais lutas que tenha havido, e foram lutas heróicas mesmo, mas nunca houve socialismo, nunca houve essa mudança do trabalho assalariado para o trabalho associado.
que é a matriz. Sem esta matriz, não dá para construir uma sociedade comunista. Não dá para fazer a passagem do trabalho do sistema capitalista para o sistema comunista. Então, Marx já delineou os parâmetros fundamentais. É preciso mudar a forma do trabalho. Para isso é preciso fazer uma revolução, sim, porque revolução, no fundo, é exatamente isso. Aquilo que a burguesia fez. Veja, a burguesia nos deu exemplo do que é uma revolução. Mudar o mundo pela matriz. Ela acabou com o trabalho servil, instaurou o trabalho assalariado. A classe trabalhadora tem que acabar com o trabalho assalariado e, em seu lugar, colocar o trabalho associado. Mas, para isto, há uma mudança fundamental da revolução burguesa para a revolução comunista, proletária. É preciso começar por destruir o Estado. A burguesia destruiu o Estado feudal, mas construiu um outro Estado, um outro sistema de dominação, que é necessário para manter a dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. A classe trabalhadora quer acabar com a exploração e a dominação. Portanto, ela quer acabar com o Estado também. Mas, para isto, é inevitável, inescapável a destruição do Estado burguês. Então, qualquer ideia de tomar o Estado para, através dele, conduzir o processo de transformação social está fora do ideário marxiano e está fora quem diz não é Marx, quem diz é o processo social. O Estado moderno nasceu para defender os interesses do capital. E não importa quanto democrático ele seja, não importa quanta cidadania exista. É importante que se diga isso, e foi Marx que deixou claro isto. Democracia e cidadania são formas políticas das quais o capital lança mão quando as coisas estão mais estáveis. Quando as coisas ameaçam os interesses fundamentais do capital, ele lança mão da ditadura. Nós vemos isso cotidianamente. Então, ditadura e democracia estão do mesmo lado, em momentos diferentes das necessidades do capital. O que nós precisamos, o que os trabalhadores precisam opor à democracia e à ditadura burguesas, não é democracia, mais democracia, é a emancipação humana. É uma forma de liberdade infinitamente mais elevada do que a democracia burguesa. Porque na democracia burguesa nós todos somos cidadãos, né? Todos temos os mesmos direitos. E como o Zé Paulo gosta de dizer, bom, minha gente, vamos todo mundo jantar em Paris hoje? Exatamente. Tudo bem. Vamos terminar a live aqui e vamos para lá jantar. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Não, você não vai infringir nenhuma lei se você fizer isto. Agora, o que é que não te permite? Bom, é exatamente aquilo que passa debaixo da ponte, que é a desigualdade social. Então, a cidadania e a democracia não existem para acabar com a desigualdade social. Existem para mantê-la dentro de certos parâmetros, dentro de certos limites, dentro dos quais o capital possa agir livremente. Este é o cerne da democracia e da cidadania. Então, veja, tudo isto foi elaborado fundamentalmente por Marx, claro, por Engels também, depois por outros clássicos do marxismo, mas eu estou me referindo aqui mais a Marx, até pela temática de hoje. Esta concepção de mundo e este padrão científico-filosófico de compreender o mundo até a sua matriz e poder transformar, intervir então orientando para transformá-lo radicalmente, são coisas absolutamente válidas. O que não significa que basta ler o Capital e está tudo lá, tudo resolvido, de jeito nenhum. O que Marx nos deu foi um conjunto de uma concepção de mundo, um conjunto de instrumentos teórico-metodológicos para nós agora continuarmos a compreender o mundo nosso, que não é o mundo do século XIX do Marx.
Mas as leis gerais do capitalismo que ele encontrou, esta concepção de mundo, são absolutamente válidos e cada vez mais. Então, se eu puder deixar uma sugestão, né, para todos nós, suponho que todo mundo que está ouvindo este programa é trabalhador, né? Se é estudante e ainda não é trabalhador, mas será trabalhador, mas todo assistente social é trabalhador. Se ele assume a perspectiva do capital, ele está no caminho errado. Porque nós, como trabalhadores, temos que nos aliar à classe operária, mais propriamente dita, para assumir a transformação radical da sociedade. Então é isso que a gente tem que estudar a teoria marxiana, é você se apetrechar para intervir, para contribuir para uma transformação radical dessa sociedade. Não é possível, eu fico assim impressionado como muita gente que tem acesso ao conhecimento, porque uma coisa é, digamos, o trabalhador que não teve acesso ao conhecimento, que está sofrendo na carne a desigualdade social, etc. E tudo bem, a gente até entende mais facilmente, mas gente que teve acesso ao conhecimento, inclusive que fez curso de universidade, que assume os interesses da classe burguesa, que elege essas excrescências, inclusive, né? Que obviamente não são só essas excrescências, porque todo o sistema de poder serve ao interesse do capitalismo, do capital. Mas, enfim, para quem compreendeu isto, para quem estuda seriamente Marx, compreendendo a validade do que ele disse, né, tem que tomar como prioridade apropriar-se desta teoria, desta concepção do mundo, deste padrão científico-filosófico, porque isso é uma mediação fundamental. Não se constrói uma casa sem conhecer todo o processo técnico, sem conhecer os materiais, não se atinge o fim de construir uma casa. Ora, se a classe trabalhadora quer atingir o fim que lhe é próprio, que é construir uma sociedade humanamente emancipada, uma sociedade onde não haja nenhuma exploração e dominação de um ser humano pelo outro, ela precisa conhecer esta sociedade, como é que ela funciona, quem são os amigos e quem são os inimigos, e conhecer a realidade, então intervir para transformá-la em profundidade. Volto a afirmar, terminando a minha fala, é imperativo resgatar esta perspectiva marxiana, porque ela tem um caráter fundamentalmente revolucionário. Compreender criticamente o mundo para orientar a transformação social. Como ele diz na 11ª tese ad Feuerbach, os filósofos até hoje pensaram o mundo, e disto não vai nenhum menosprezo. Trata-se agora de transformá-lo radicalmente. Trata-se de entendê-lo, e para entendê-lo, a teorização que ele fez é um elemento fundamental. Mas é importante dizer, só com Marx não se consegue esta compreensão do mundo para orientar a transformação, porque o mundo em que ele viveu não é o nosso. Há um conjunto de problemas que nós devemos agora traduzir ancorados no instrumental teórico-metodológico criado por ele. Mas definitivamente, sem Marx, a classe trabalhadora não vai a canto nenhum. Porque sem compreender a realidade social, não é possível intervir para transformá-la de modo radical. Espero que tenha contribuído para instigar a leitura deste grande pensador que é absolutamente atual. E necessário, né? Necessário para a gente enfrentar os desafios e conseguir transformar essa sociedade, né, professor? Que aula maravilhosa. Exatamente. Olha, a gente teve tanta participação aqui, tanta gente comentando. Eu vou passar primeiro para a pergunta e depois vou passar para os comentários. Professor, PHC Nando Nebe.
perguntou: professor, para você, como vamos superar o modismo pós-moderno? Bem, primeiro tem que saber de onde é que surgiu esse modismo pós-moderno. Então, para isto, já é preciso entender a crise do capital, porque sempre, partindo sempre daquele pressuposto que o Marx nos colocou. A forma do trabalho é fundamental para a gente entender o conjunto de ideias, de teorias, de concepções de mundo. Então, teria que começar para entender a crise atual do capital. Aliás, não só a crise atual. A lógica de decadência do capital, depois que o capitalismo se tornou a forma social dominante, depois que a burguesia se tornou a classe social dominante, todos os teóricos burgueses, que já tinham problemas antes, mas agora então começou a decadência. Por quê? Porque a burguesia precisa cada vez menos de verdade. Ela precisa cada vez mais de falsidade. Porque a realidade é tão gritante que não dá para nem ser honesto como os burgueses eram antes da Revolução Burguesa. Você pega um Adam Smith, um David Ricardo, um Maquiavel, um Hobbes, um Locke, eram gente de uma alta qualificação, de uma alta honestidade. Os teóricos pós 1848, quando começa a decadência, vão sendo cada vez mais decadentes e produzindo cada vez menos verdade. Porque a falsidade, a falsificação da realidade é uma necessidade para um sistema social que está em decadência, que não pode mostrar a verdade como ela de fato é. Então vai elaborando um conjunto de teorias. Quando chega nas últimas décadas, é que explode o tal do pós-modernismo, que no fundo o pós-modernismo é dizer, não existe mais verdade. Existem verdades. Cada um tem a verdade que acha que é a melhor. E como não existe verdade, então não dá para dizer a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim. Não, tanto faz, a tua é tão verdadeira quanto a minha, e por isso não dá para fundamentar uma transformação radical do mundo. Para a burguesia isso é ótimo, porque não dá para mais conhecer o mundo, dá para só conhecer um pedacinho. Então, hoje a gente vê muito claramente as TCCs, as dissertações, as teses, as teorias todas se concentram sobre pedacinhos e tanto faz, porque não existe mais verdade. Então, é preciso compreender essa articulação entre a crise do capital, a crise atual do capital e a produção da falsidade, a produção do irracionalismo, a negação da verdade. Esse negacionismo que nós estamos vendo aqui, não é só daqui, não. É também do país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos. Porque é uma necessidade social. E a gente fica espantado como é que alguém pode dizer hoje que a Terra não é redonda, né? E isto passar por verdade. Porque tanto faz também. Se é redondo ou quadrado, tanto faz para eles. E aí eu termino meio dizendo, pós-modernos, se fossem coerentes, não abriam a boca. Porque quando o cara diz a Terra não é redonda, ele está querendo que você acredite nisto. Ele está dizendo que isto é verdade. Mas como não existe verdade, então é melhor ele calar a boca. Agora, o combate a isso é complexo, porque a gente precisaria examinar o processo de decadência da concepção marxiana, da concepção de mundo que Marx fundou, do padrão científico, filosófico que Marx fundou. Foi um processo que começou já no século XIX, em vida do Marx. A decadência também desta concepção que o Marx fundou. Precisaria compreender tudo isso para ver este fundo de poço a que nós chegamos hoje,
mas que não é inevitável que permaneçamos nele. A luta de classes continua, e inclusive no plano teórico. Não é só no plano econômico, social e político, mas também no plano teórico. Então, cabe a nós que temos essa possibilidade de ter acesso à teoria marxiana genuína, bater de frente com o pós-modernismo, com o irracionalismo, mas a gente tem que saber que o problema não está no plano das ideias, ou pelo menos preferencialmente não está no plano das ideias, está no plano econômico, né, da crise do capital. A luta contra o capital e contra o Estado no terreno econômico e político é fundamental para que seja articulada com a luta no terreno das ideias. Senão a gente fica no idealismo, pensando que combatendo as ideias a gente vai a algum canto. O combate às ideias tem que estar articulado com a luta pela transformação do conjunto da sociedade a partir da sua matriz. Muito bom, Ivo, maravilhoso. Que aula incrível. Nossa, ainda bem que eu fiquei no seu pé para a gente fazer essa live, que eu estou apaixonada, foi maravilhosa. A gente teve aqui muitas pessoas te mandando abraço aqui, não vou conseguir ver todo mundo. A Fernanda perguntou se vai ficar gravada no meu canal, tá, Fernanda? No IGTV, então pode ficar tranquila. Depois eu vou pôr no YouTube também. E tivemos muitas pessoas te mandando abraços aqui, professor. Muitas pessoas dizendo que são seus leitores, que já leram muitos textos seus. Então, só carinho e só bem-querer aqui. Foi muito bacana essa conversa que a gente teve, esse bate-papo. Espero que seja só o primeiro de muitos, porque é uma temática que a gente precisa, né, debater. E vamos debater outros temas também aí sobre o capitalismo, crise do capital, tem tanta coisa para a gente conversar, né? Então, eu quero te agradecer muito por ter te recebido aqui e gostaria que você tecesse suas considerações finais, a gente ainda tem uns minutinhos. Bom, primeiro mandar um abraço a todo mundo e agradecer pelo carinho, pela consideração. E quero que todo mundo saiba que, para a gente que continua batalhando, apesar de estar aposentado, mas continua na batalha, é bom saber que o que a gente está fazendo está na direção certa, na contribuição, no sentido de que as pessoas possam compreender melhor o mundo e se engajar na transformação do mundo. Vocês não podem imaginar quanto é bom para a gente ouvir isso, porque isso dá sentido à vida. Lutar hoje, sentido de vida, é lutar pela superação desta ordem social. Porque não é uma questão pessoal, é uma questão universal. A gente está, do ponto de vista ético, isso para mim tem um valor inestimável. Você está lutando não apenas pelos seus interesses pessoais, mas está lutando para construir uma forma de sociabilidade em que todos os indivíduos possam ter acesso à riqueza material, a uma boa riqueza, não é qualquer riqueza material, uma boa riqueza material, e a todo o patrimônio cultural da humanidade. Isto para mim, é uma possibilidade, então é um valor ético extremamente importante. E a gente está contribuindo para isso, fico muito feliz com isso. Muito obrigado pela atenção. E para você, nossa, te agradeço abraço. Muito, viu? Obrigado pelo convite para participar dessa live. Nossa, muito obrigado, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer e agradecer muito a sua contribuição, professor, porque assim, eu como eterna estudante, né, estou sempre estudando, e tantos outros que participaram aqui da live, e tantas outras pessoas que não puderam estar aqui conosco, tivemos a oportunidade de ser impactados pelo seu trabalho, pela sua obra, por tudo que você produziu e continua produzindo ao longo de uma vida de luta e de trabalho. E você não tem noção da importância que foi a sua contribuição para as nossas vidas, para a nossa formação acadêmica, a nossa formação como ser social, como ser político. Então, muito obrigada por você fazer assim, de uma forma tão clara e tão pedagógica, sabe? Que você consegue esmiuçar uma teoria que é complexa
de uma forma didática, pedagógica, que chega, que é acessível a todos. Então, eu gostaria muito de te agradecer em nome de todos nós, que somos seus estudantes, que temos o prazer de te ouvir e ler você, por toda essa vida de dedicação aí que você teve, e por toda a contribuição que você teve na vida de cada um de nós, tá? Eu acho que a gente nunca vai poder te passar um pouquinho da dimensão disso tudo, e acho que você nunca vai ter essa dimensão de quantas pessoas você conseguiu impactar. Mas eu estou aqui em nome delas todas te agradecendo, tá? Foi muito, muito, muito obrigada, muito mesmo. Foi, assim, maravilhoso. Eu que agradeço. Um beijão para todo mundo. Um beijo, professor. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.